Semana mais curta, feriado parcial nos Estados Unidos na segunda-feira, então menos liquidez de uma forma generalizada para as bolsas que operaram, mas tem feriado no Brasil na sexta-feira e na próxima semana tem feriado na quarta-feira. Então a gente sabe que no curto prazo agora é difícil da gente falar de tendência pelo menos para as próximas 2 semanas. Mas aqui eu quero discutir dois temas que vão impactar fortemente nos preços de 2025, tanto no curto quanto no longo prazo, logo depois da nossa vinheta. Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural, e eu quero começar com um pedido tradicional pedindo a sua ajuda. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, por favor, considere deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, enviar para alguém. Eu quero realmente pedir a sua ajuda. O último vídeo do Radar alcançou muitas pessoas, mas esse alcance ele veio reduzindo, porque as plataformas ficam mudando os algoritmos o tempo todo, a gente tem que fazer vídeos menores, então meu compromisso aqui de tentar falar o mais rápido possível, entregar o máximo de informação no menor tempo, mas eu queria pedir muito a sua ajuda. Talvez a gente não fale um assunto que te agrada muito, mas você gosta de acompanhar o Radar, mesmo assim, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, manda para alguém, porque quando você faz isso, você ajuda muito a gente do lado de cá. Muitas pessoas falaram para mim no último vídeo, não, eu gostei, mas é um assunto que eu não fiquei muito preso. Mesmo assim, se você gosta de acompanhar a nossa frequência que eu estou precisando melhorar, eu faço compromisso com você de melhorar, porque estava muito difícil aparecer aqui nas segundas-feiras, mas eu vou fazer questão de sempre tentar estar aqui, todas as segundas, 7h30. Deixa, por favor, a sua curtida, o seu comentário e envia para alguém, que você vai ajudar muito a gente, viu? A plataforma não está ajudando, não, então eu conto com a sua ajuda. Bom, vamos começar aqui olhando para o nosso fechamento. Eu já disse que hoje não é dia da gente falar que foi uma tendência, sobretudo para Chicago, porque foi feriado nos Estados Unidos, embora Chicago tenha aberto, outras bolsas não abriram. E aí tem menor liquidez, é menos gente operando, não reflete de fato um fundamento. Agora no Brasil não, olhando para o milho, sofreu a forte influência do dólar, e o dólar é um ponto que eu quero focar muito hoje. Mas antes da gente falar dos dois assuntos que eu disse que são os mais importantes, que vão impactar o preço para o ano que vem, eu quero começar fazendo uma análise aqui do relatório do USDA de sexta-feira passada. Começando aqui pelo volume de soja, houve uma redução muito grande na produção, de 124 para 121 milhões de toneladas, mas não é o assunto que o mercado vai precificar agora, viu, gente? Eu sei que muita gente aí pode não concordar. Olha, teve um corte severo, era para o preço da soja subir, por que não subiu? Vou explicar para você a razão do mercado ter praticamente ignorado este relatório do USDA, mas antes, é interessante a gente dar uma olhada, está bem pequenininho o quadro, talvez você não esteja enxergando. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente que eu mando para você esse dado completo. Mas o que me chamou a atenção é que o número de novembro é o mesmo número de maio, quase o mesmo número de maio. Praticamente o USDA copiou o número de maio e jogou ele ali no número de novembro. Por que eu falo maio? Porque, para quem acompanha o USDA há muito tempo já sabe, maio é a primeira projeção. Então agora, praticamente no fechamento da colheita, a colheita já está praticamente finalizada, eles pegaram o mesmo número que eles projetaram antes de começar a plantar e jogaram agora no fechamento. Não parece que é uma média, não. Será que foi coincidência ou será que foi de fato as pesquisas de campo? Bom, o fato é que é uma grande coincidência e chama a atenção. Mas por que eu estou dizendo que os números da soja do relatório do USDA podem passar ignorados e o mercado não está precificando do jeito que teria que precificar? O ponto máximo para preço de soja no ano que vem é a guerra comercial China e os Estados Unidos, se vai ter ou não essa guerra. Porque só para o ano que vem e não agora para o fechamento de ano. Preço no Brasil agora, gente, independente de exportação, independente de Chicago, não vai cair preço de soja agora no spot. Quem acompanha a gente diariamente, aqui na Royal Rural, todos os dias a gente manda áudio de abertura de mercado, de manhãzinha, falando o que a gente imagina para a projeção de tendência mesmo. E para disponível, a gente já não está nem focando mais, porque eu disse várias vezes que não tenho receio nenhum de que os preços da soja caiam por agora, porque o mercado interno está absolutamente desabastecido. Tá faltando soja porque não produziu? Eu não acredito que é por falta de produção não, mas pelo contrário, a gente vendeu muita soja, o Brasil mandou muita soja embora. Então está faltando soja
porque nós estamos exportando bem acima da expectativa. Então as primeiras sojas que forem colhidas ali em janeiro e fevereiro, elas vão ser disputadas a tapa mesmo pelo mercado interno. E enquanto o mercado interno está com apetite pela soja brasileira, o mercado internacional continua olhando para cá, continua comprando. Então não tenho receio nenhum com soja disponível e nem com as primeiras sojas que vão ser colhidas. Mas esse olhar, essa discussão que a gente está trazendo aqui, do relatório não ter peso, é para a perspectiva da safra nova que vai ser colhida no ano que vem, não as primeiras, mas a soja que vai ser guardada, preço para realmente 2025. Então esse é o ponto que a gente está discutindo aqui. Antes da gente entrar nesse tema, vamos olhar para o relatório do milho. O que me chama a atenção no relatório do USDA no milho não é nem os números dos Estados Unidos, a produção caiu um pouco, 1,5 milhão de toneladas, mas é a importação da China. Se você está acompanhando a gente aqui há muito tempo no radar, pela internet ou pelos nossos áudios dentro da nossa consultoria, você sabe que esse é um tema que eu estou voltando nele várias vezes. O que me chama a atenção para o preço do milho de 2025, o que me traz muita preocupação é a importação chinesa. E desde o primeiro levantamento de maio até esse último agora de novembro, o USDA já reduziu 7 milhões de toneladas da importação da China, viu? Eram para eles importarem mais de 23, 21 milhões, 22 milhões de toneladas e agora estão para importar só 16 milhões de toneladas. Então é muito preocupante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela. Eu não sei como está ficando aí no vídeo, mas a primeira projeção era de 23 milhões de toneladas. E agora caiu para 16. E o ponto é, eu disse isso em vídeos passados, estou dizendo isso dentro da consultoria, eu não acredito que é o corte final ainda não. Algumas agências na própria China estão dizendo que o USDA e que a China pode importar só 13 milhões de toneladas de milho na nova temporada. Bom, a China ela sempre foi autossuficiente para milho, eu repito essa frase várias vezes, e ela começou a importar do dia para a noite. Ela pode parar de importar também do dia para a noite. 2025 já entra com esse peso para o milho brasileiro. A China já liberou importação de milho da Argentina, que não era liberado. Ela tem uma parceria com a Rússia, então ela pode pedir para a Rússia ali deixar ela embarcar o milho da Ucrânia, por exemplo, que sempre foi de lá onde ela comprou milho. E tem os Estados Unidos agora também, onde ela pode comprar, porque os estoques dos Estados Unidos estão altos mesmo com a redução da produção. Então o que me preocupa para preço de milho de 2025 são essas quedas na importação chinesa. Não consumo. O consumo da China tá até subindo, o consumo interno. Mas a China tem uma grande produção. Ela produz mais de 200 milhões de toneladas, quase 300 milhões de toneladas. É quase igual a uma produção americana. Quase igual não, mas é mais parecida com a produção dos Estados Unidos do que a nossa. E ela guarda mais de 200 milhões de toneladas de estoque. Então a China está bem guardada, bem estocada de milho. E está reduzindo as suas importações. E um fato interessante é que soja também é o maior estoque de soja da história da China. Bom, estou falando de China aqui, deixa eu já entrar num assunto que é o nosso tema principal, o nosso primeiro tema principal de discussão aqui. Sexta-feira teve os dados de inflação da China. A inflação veio para 0,3, o anterior era 0,4. O mercado já esperava que fosse cair para 0,3, mas isso aqui vai acendendo a luz amarela para a luz vermelha. A China está desacelerando mais uma vez e está mostrando isso em dados oficiais. A inflação dela caindo é ruim, porque ela saiu de uma deflação e demorou muito para a China conseguir se recuperar da deflação que ela tinha. E agora tudo está indicando que ela vai voltar de novo. Eu não preciso nem dizer que a China desacelerando é uma crise global, e sobretudo para o Brasil, porque a China é o nosso motor. Então, havendo algum sinal de enfraquecimento da China, da economia chinesa, o nosso câmbio vai apanhar e já é um fator de alta para o nosso dólar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui sobre a China é a guerra comercial com os Estados Unidos. Será que essa guerra vai acontecer? Pelo seguinte, nesse final de semana a gente teve falas do conselheiro do Ministério das Relações Exteriores da China. E uma frase dele foi o seguinte: se houver guerra comercial por parte dos Estados Unidos, com certeza a China vai retalhar, não vai ter outra forma. E a gente está assistindo a China já iniciar uma guerra comercial. O Canadá taxou a China retalhou taxando o Canadá. A União Europeia taxou a China retalhou taxando a União Europeia, embora a Europa disse que não tem interesse em escalar essa guerra comercial. Se os Estados Unidos taxarem a China
a China vai retalhar de novo os Estados Unidos, e o que todo mundo está esperando é ver aquele cenário de 2018. Chicago derrete e o preço da nossa soja vai lá para cima. A gente chegou com soja a mais de R$ 200 em várias praças, nos portos, e é isso que está sendo esperado acontecer de novo para o ano que vem. O Trump assumir, taxar a China e a China retalhar taxando a soja do produtor americano. Mas será que a gente tem o mesmo cenário que nós tínhamos em 2018? Eu vou esclarecer para você aqui essa frase. Todo texto tem um contexto. E eu tirei do contexto de propósito. Ele disse que se houver uma guerra comercial por parte dos Estados Unidos, a China com certeza vai retalhar. E se a China retalhar, o que nós vimos em 2018, muito bom para o Brasil. É para isso que a gente tem que torcer. Que os Estados Unidos e a China briguem e a gente tenha supervalorização nos prêmios da soja e o nosso preço dispare, mesmo Chicago derretendo. E aí a gente ganha nas duas pontas. Vende Chicago, ganha dinheiro da venda e depois vende o físico, o preço está lá em cima. Só que esse ano não é o mesmo cenário que nós tínhamos em 2018. A China não tem todos os motivos para brigar com os Estados Unidos, porque ela perderia muito poder econômico. Para começar, ela já está no movimento de desaceleração. A meta da China é crescer 5% no PIB esse ano. E eles parecem que vão ter muita dificuldade se conseguirem cumprir. Então não faz sentido para a China entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos. A frase do conselheiro de Ministério das Relações Exteriores, que preocupou bastante, foi a seguinte: logo depois de ele dizer isso, ele disse assim: mas a China já tende a buscar conversar com o Trump antes mesmo dele assumir no dia 20 de janeiro. A China quer guerra comercial? Quem ganharia com essa guerra comercial? O Trump não ganharia, os Estados Unidos não ganharia, a não ser por um ponto. Foi uma promessa de campanha dele. Ele disse que taxaria os produtos estrangeiros entre 10% e 20%, mas os produtos chineses a 60%. Em alguns discursos ele disse que podia chegar até 200%. Isso não seria bom para os Estados Unidos, porque tudo que eles importam da China subiria também no mercado interno, seria pressão inflacionária. Mas o fato é que o Trump ele é muito estratégico. Ele está dizendo isso agora, jogando esse absurdo de taxação contra a China, talvez já querendo resolver ali o objetivo dele antes mesmo de começar uma guerra comercial. Tem vários fatores para os Estados Unidos querer taxar a China. Competição com as indústrias americanas, propriedade intelectual e, de novo, aquela conversa de reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos e com a China. Obrigar a China a comprar mais produtos dos Estados Unidos. E aqui que está o ponto principal para os nossos preços de soja no Brasil. O milho acaba pegando um pouco também. O ponto é o seguinte: a China, ela, quando taxou os Estados Unidos em 2018, era pré-eleição. Ela queria prejudicar a popularidade do Trump entre os produtores, e o fato foi, se foi por essa razão ou não, o Biden ganhou naquele momento em 2020. A China, quando foi comprar soja do Brasil, ela comprou uma soja mais cara, porque ela taxou os Estados Unidos, os preços no Brasil subiram, e ela teve que comprar, ela mesma pagou essa taxa no prêmio do Brasil, e a soja encareceu para ela mesma. A China sofreu com as taxações dos Estados Unidos, tanto foi que eles foram buscar o acordo. Você vai lembrar que naquela época houve aquele acordo de primeira fase e acordo de segunda fase. E aqui é um ponto importante, porque a China, pelo menos pela frase desse conselheiro de ministério, ele não é o ministro, ele é o conselheiro do Ministério das Relações Internacionais, disse que a China tende a procurar o Trump para fazer um acordo antes dele começar a taxar, porque ela se sairia muito prejudicada caso as taxações comecem. E qual seria esse acordo? Em 2018, estava como parte do acordo a China comprar mais soja e mais milho dos Estados Unidos. Cravaram lá um volume. China, de tal ano a tal ano, você tem que comprar X volume de soja, de tal ano a tal ano, você tem que comprar X volume de milho, depois, de novo, segunda rodada dessas compras. Então, o que seria a nossa salvação de preço pode ser, de fato, o nosso maior problema. Porque se o Trump assume e começa a taxar a China vai responder retalhando nas taxações da soja. Mas se a China procura o Trump para conversar e quer repetir o acordo de 2018, porque uma coisa a gente tem que entender: a guerra comercial ela não ficou o tempo todo, houve até um perdão, e esse perdão ele vence em fevereiro de 2025, viu? Então, eles já negociaram, ele já tem histórico de guerra, mas também tem histórico de acordo. E a China vai querer buscar um acordo antes de começar essa guerra. E caso
se repita aquele mesmo acordo, o Trump obriga a China a comprar mais soja e mais milho dos Estados Unidos, aí é o contrário. A gente vê Chicago disparando para cima e o nosso produto desvalorizando drasticamente. Aí pode ser muito ruim para a soja brasileira, para o milho brasileiro. E até o dólar pode haver impacto também. Então é o seguinte, essa informação é extremamente importante agora para as nossas estratégias, porque a gente tinha um cenário muito claro de que o Trump ia taxar. O que o Trump vai fazer está praticamente definido, porque foi todo o palco da eleição dele de campanha para essa eleição, todo o palco de campanha para essa eleição. Agora, o que a China poderia fazer, a gente não sabe. Então, esse recado aqui é quase um apelo para você ficar muito atento aos próximos movimentos do mercado, porque não dá para a gente fazer uma análise fundamental, é uma análise política. A gente não sabe se a China vai buscar ele antes, essa declaração é dizendo que vai, e a gente não sabe se o acordo de fato vai sair. O Musk vai ser ministro do Trump e ele tem interesses em algum, embora eles são concorrentes ali em alguns produtos, o Trump tem interesse em relações com a China em outras áreas. E não seria beneficiado, a Tesla não seria beneficiada, tem algumas indústrias na China, caso hajam taxações. Então, primeira reação do mercado foi apostar que ia se repetir o que aconteceu em 2018, mas agora o que o mercado está entendendo é que guerra não seria bom para ninguém, sobretudo para a China, e a China poderia buscar um acordo. Então, por favor, fique muito atento a essa informação, porque ela pode mudar todo o nosso cenário. Agora, um ponto positivo, talvez, nesse cenário de queda, positivo eu estou falando porque torna o nosso produto mais atrativo, é o movimento de alta para o dólar. Mas você sabe que alta para o dólar é faca de dois gumes, é bom para vender, mas é terrível quando a gente tem que comprar ali os nossos insumos, né? O dólar chegou aos seus 5,86, 5,87 na semana passada, caiu um pouco, mas tudo está indicando querer voltar para lá. Outro recado importante aqui do ponto de vista da economia. Esse dólar de 5,87 do Lula, ou 5,90, é muito pior que o dólar de 5,90 de maio de 2020, porque é outro cenário inflacionário. Descontando a inflação, dólar de 5,90 agora é muito pior do que o 5,90 de 2020. A gente tinha pandemia, nós não temos pandemia agora para combater. Então, é o pior cenário cambial do Brasil da história. A gente está no pior momento de câmbio do Brasil da história e não tem pandemia, só tem gasto descontrolado. E o mercado já está de saco cheio, viu? Eu coloquei aqui as exportações, só para deixar aí para você na tela, exportação de soja, exportação de milho, mas eu quero finalizar aqui falando a respeito dessa situação do câmbio. Não tem aviso de corte de gás, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui agora. Se já tiver saído, a gente deixa aqui nos comentários. Mas o ponto é o seguinte, o governo ele pode chegar ao final do ano devendo em torno de 30 bilhões de reais pela lei do novo arcabouço fiscal. Esse número não é cravado, porque ele é uma porcentagem do PIB. Então ele pode chegar devendo em torno de 30 bilhões. De janeiro a setembro, ele está devendo 105 bilhões. Ele não vai conseguir enxugar essa conta em 3 meses. O que o legislativo vai fazer? O Lula já está cometendo pedalada fiscal por uma série de coisas, de operações que já foram declaradas, sem o aval da Câmara, sem o aval do Senado. A Dilma caiu por muito menos, e até agora o Lula está aí. Então mostra que a Câmara está muito aparelhada, o Senado está muito aparelhado, a máquina pública está muito aparelhada, talvez é para aí que está indo esse dinheiro todo e eles não conseguem enxugar. Mas o ponto que o mercado está atento é o seguinte, as contas estão desequilibradas e é necessário urgentemente resolver logo esse assunto de corte. Enquanto não falar um corte que seja satisfatório para o mercado, o dólar continua subindo. Então a gente tem o cenário chinês, que é ruim para o Brasil, a economia chinesa desacelerando, o dólar sobe. Se sair algum dado legal para a China, ajuda a gente aqui a baixar o dólar. Mas o ponto principal para câmbio agora é o quadro de ajuste fiscal do Brasil. Tem um vídeo nosso aqui no Instagram falando sobre dominância fiscal. É um vídeo bem curtinho, dá uma olhada, porque o Brasil ainda não está em dominância fiscal, mas ele pode entrar. Eu falei demais, me empolgo aqui, a conversa aqui, pelo menos para mim, sempre fica boa, mas eu quero fazer de novo o apelo para você. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, envia para alguém. Para você que chegou até aqui, eu quero fazer um ponto de discussão. Para onde você imagina que pode ir o câmbio? E a pergunta que eu quero começar aqui de discussão nos comentários, para ajudar a gente no próximo vídeo, você acredita que a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra comercial?
Estou fazendo essa pergunta para você, que eu sei que a nossa audiência é bem qualificada, eu sei que você está bem informado, então eu quero realmente trazer esse bate-papo aqui e a gente discutir, eu trazer os comentários no próximo vídeo sobre as suas opiniões. Você acredita que China e os Estados Unidos vão de fato entrar na guerra comercial? Ou você acredita que eles vão resolver antes mesmo do Trump assumir? Você sabe que o Trump já ligou para o Putin, ligou para o Zelensky, disse que os Estados Unidos vão continuar apoiando a Ucrânia. Então ele não assumiu, mas ele já é o presidente, então ele já está trabalhando, viu? Diz aí para mim, você acredita que China e os Estados Unidos vão entrar em guerra comercial em 2025 ou resolvem isso antes da posse do Trump? Bom, conto com a sua ajuda, na sua curtida, no seu comentário, enviando para alguém. Ao final aqui do vídeo fica o meu telefone, é o meu número. Muitas pessoas já perguntaram, mandando ali no Instagram. Mas nesse contato eu falo com quem? Fala comigo, com o Ronaldo. E eu vou fazer o máximo esforço de responder o mais breve possível, viu? Oferecendo para você uma demonstração da nossa consultoria. Até a próxima.